Olá, personas! Espero que vocês estejam gostando de Euphoриos, porque esse vídeo foi gravado antes do seu lançamento. É basicamente um vídeo pra falar sobre teorias pra poder me divertir no futuro, né? Porque depois que a gente souber sobre o que estou prestes a falar, a gente tiver nossas respostas de fato, vai ser bem engraçado ver o quão errado eu vou estar sobre isso. Então, pra gente poder entrar no que eu quero falar de fato, eu vou pegar aqui o texto da Fano sobre tudo que a gente já tem sobre Euphoриos, ok? Não é tudo de fato, já que foi ditas coisas novas e tudo mais. A Fano não é um lugar mais seguro, não é um lugar mais correto, mas é um lugar que tem as informações, algumas. Então, pro que eu tô querendo usar, isso aqui é o suficiente. Eu vou dar uma lidazinha em algumas coisas e eu vou comentando sobre. Veja, de acordo com o Black Swan, o Euphoриos é um mundo onde Akvili não chegou. Ele não conseguiu chegar lá. O mundo é virtualmente desconhecido para a maioria das pessoas e está escondido através das luzes dos espelhos do Jardim da Recordação. Seja lá o que ele quer dizer com luz dos espelhos do Jardim da Recordação. O que a gente pode tirar disso, que a Blackson falou, é que se ele é virtualmente desconhecido, quer dizer que não é que não existe registro sobre ele, não é que você não consiga chegar até Euphoриos. É que mesmo que você saiba sobre Euphoриos e consiga chegar aonde fica Euphoриos, você não acharia ele. Então ele é virtualmente desconhecido. Ou seja, mesmo que você conheça, você não conhece de fato, porque é impossível você chegar lá. Ele é um mundo que está acorrentado entre três caminhos diferentes. O que a gente sabe até agora, pelo menos o que está no fandom, é que vai ser o caminho da erudição e da lembrança, da memória, da recordação, como a gente normalmente lembra pela tradução do universo simulado. Isso é o que eu quero tentar entender. A gente tem um mundo onde três caminhos diferentes se encontram e querem, entre aspas, reger aquela governança, aquele mundo, que seria o caminho da erudição, da recordação e algum outro que a gente ainda não sabe. Aí fica na dúvida sobre o que de fato esses caminhos querem. Vamos continuar aqui no texto, ó, falando sobre a história de Euphoриos de fato. O que a gente sabe da civilização pré o que a gente conhece, certo? Que foi o que apareceu nos vídeos de apresentação de Euphoриos. No começo, o mundo era puro caos, e até que os deuses derrubaram as 12 Core Flames, das quais os Titans nasceram. 3 Titans ou Titãs esculpiram o céu e a terra, 3 teceram os fios do destino, 3 moldaram a vida, 3 guiaram o portão da calamidade. A civilização prosperou sob sua orientação, até que a maré negra herética veio de além do céu. Ela levou os titãs à loucura e os humanos à guerra mútua. Milênios de conflito depois, a gente vai ter a criação de uma profecia que diz que o sangue dourado vai convergir em um rio corrente e vai fluir aos herdeiros heróicos do mundo. Ela nominou os herreiros Crissos, que eu não sei como é que vai ser a tradução disso aqui, mas é Crissos Herces, que é a mesma coisa que tem no... Se não me engano, é o mesmo nome, ou com o mesmo nome, do pessoal do Honkai Impact Third. Continuando. Que arrancarão os Core Frames dos deuses. E mais uma vez sustentarão o mundo. Então a gente já sabe que os titãs derrubaram os Core Frames. E os próprios titãs agora aparentemente têm dentro deles esses Core Frames. Agora voltando para o que aconteceu pra gente ir pra Euphoриos, veja. Depois de deixar Penacone, o Elt quer viajar para Lushanka ou Melustani para que o Expresso Astral consiga combustível, basicamente. Porque a gente tá com pouco combustível e a gente, indo para esses planetas, poderia recarregar as baterias, mais ou menos. Ainda mais agora que a gente é meio rico, já que a gente virou acionista de Penacone. Antes que o Elt pudesse começar a votação, o Desbravador, a Massa, o Danheng e a Black Swan aparecem, e a Black Swan sugere que eles vão para Euphoриos, porque aí eles nunca mais teriam que se preocupar em ficar sem combustível. O que isso quer dizer? Sinceramente é impossível dizer. O que quer dizer que eu nunca mais precisar se preocupar com combustível. Então você ficaria com combustível infinito? Seria isso? Não sei o que ele quer dizer com isso. Mas a gente pode pensar que isso tem alguma coisa a ver com as informações que a gente tem antes. Sobre os três caminhos que querem regir o mundo, sobre o fato de que Akvili nunca chegou a ele, então eles não têm como ir de maneira normal para o mundo de Euphoриos, e que eles vão ter combustível infinito a partir de agora. A minha questão aqui é o que a erudição, a lembrança e um terceiro caminho, ou seja, 3 Aeons, teriam de tão interessante sobre Euphoриos ao ponto de querer blindar esse momento do tempo contra invasões externas, contra a CPI, digamos assim. Por que eu digo a CPI? Porque pra mim a CPI é o maior perigo do mundo de Star Rail até o momento. Pelo menos se você não considerar seres de proporções apocalípticas, tipo os Ouroboros, tipo aquele dragão lá que a gente conta no começo do jogo, mas que é só um dragão falso, ou grandes entidades emanadores. Então, fora estas questões, a CPI como organização é o que traz mais perigo para o universo e que faria sentido querer esconder o mundo caso ele seja muito importante, para ninguém da CPI poder ir lá e perverter a situação, igual eles fizeram com Jarito 6, por exemplo, ou como fizeram com o planeta do Aventurino, se não me engano, também foi culpa deles. O que aconteceu lá? O que aconteceu no planeta do Boot Hill, a mesma coisa, que também foi culpa da CPI que deu problema no planeta. Então, o que a recordação e a erudição queriam pensar sobre isso? Veja, se a gente for ver o que a recordação quer, quando a gente está apresentando a recordação, a gente vai ver que eles querem, mais do que tudo, preservar a memória. Tudo deles tem a ver com memória. Tanto que a Black Swan, ela não é uma emanadora da recordação, mas ela é uma memoriadora, que é assim que ela é chamada, se não me engano, na tradução. Então, ela abdica do corpo físico para viver num corpo meio que só espiritual, no mundo físico, para poder ter acesso mais fácil às memórias. Por isso que ela é uma memoriadora. Então, a recordação tem alguma coisa a ver com lembranças e quer preservar elas de algum jeito, e é só através do espelho do Jardim da Recordação,
ou Garden of Recollection, então seria ressurreição, recordação, recolecionamento, tanto faz. Então só através dos espelhos do jardim que você conseguiria chegar em Enfórios. Então, o que tem de tão importante para um grupo inteiro, representante de um caminho que representa um Aeon, tá interessado sobre ele? E mais, não é só a recordação, é também o que a gente conhece, a erudição. A erudição, se a gente for pensar sobre o que ela quer, o que a erudição quer é conhecimento. Tal qual a recordação também seria, de fato, conhecimento, só que um conhecimento de jeitos diferentes. A erudição queria um conhecimento em escala de prática do que as pessoas fazem, e a recordação deveria querer conhecimento no sentido de lembranças, no sentido de conhecimento da vida do universo, e como a vida existiu nesse universo. Então a gente pode partir do pressuposto o quê? Os dois querem a mesma coisa. Os dois querem conhecimento de Enfórios. Qual é o conhecimento de Enfórios que poderia ser tão importante ao ponto da recordação esconder o mundo e da erudição também estar, de algum jeito, envolvida nesse apagamento dessa civilização, desse planeta, e ainda um terceiro caminho que a gente não sabe qual seja. Que eu imagino que seja o caminho do desbravamento. Não que a Akivili esteja atrás disso também, não porque, como a própria Black Swan disse, a Akivili nunca chegou a alcançar. Mas o que eu acho que seria interessante ser abordado, e coisa que eu acho que pode ser que seja alguma coisa mais pro futuro da história do que por agora, é que, na verdade, o protagonista, a Estelle, ela, na verdade, é o próximo Aeon do desbravamento. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa em desbravamento, por mais que a Himeko, dentro do universo do jogo, acompanhe e seja do desbravamento, de fato, a única coisa que ela faz é andar pelo mundo. O desbravamento dela é isso. Enquanto que o desbravamento da protagonista, ela seguindo o desbravamento de fato, a partir de agora que ela tem um quarto no trem, agora que ela tá oficialmente seguindo o caminho do Akivili, a gente pode dizer que o desbravamento dela é o desbravamento de entendimento de todos os caminhos. Então a gente pode pensar que, por que a protagonista vai iniciar o próximo planeta com uma classe nova de caminho? Por que eles não simplesmente continuaram fazendo a mesma coisa que estavam sempre fazendo, que era pegar um personagem de vocação, joga em alguns dos caminhos e quem se importa com o caminho de fato com que o personagem segue? Em teoria, por exemplo, o Senhor das Comédias é o caminho da caça, mas pela erudição. Então a gente já sabe que o caminho do jogo e o caminho dos personagens de fato não são a mesma coisa. Então, eu acho que pode ser que esses três caminhos que se convergem estejam atrás do conhecimento de fato. Seria, no caso, a recordação e a erudição atrás do conhecimento de como um Aeon é criado, como que os Aeons nasceram, qual é a história do nascimento dos Aeons, porque eu acredito que ou os titãs, ou os remanescentes dos titãs que a gente vai conhecer durante a história de Enfórios, vão ser, pelo menos alguns, ou vão despertar como deuses desse mundo, que seriam os próprios os deuses dos caminhos. Então a gente tem uma imagem do Faimon, por exemplo, que ele parece... Faimon ou Paimon, não sei. Ele parece muito com o Aeon de destruição. Então a gente pode pensar que ele possa virar o Aeon da destruição depois de toda a história que aconteceu. Então até o nome... mas o nome é diferente. Mesmo assim, o nome que é dado para um Aeon não necessariamente é o nome dele, porque, em teoria, o Nons é o Aeon da erudição, e eu duvido muito que ele tenha virado para alguém e dito: meu nome agora é Nons. Porque ele é só como diz a Erta, uma cabeça de robô gigante. Então, esses nomes podem não ser os nomes de fato, os nomes reais dos Aeons. Até porque o Inexistência se chama X. Eu duvido que ele tenha falado o nome dele pra alguém. Então tem como a gente pensar que o nome que a gente dá para os Aeons são os nomes de fato deles. Então a gente pode pensar que sim, os caminhos que estão controlando até o momento, que são erudição e recordação, eles estão atrás da memória de como um Aeon é criado, como um Aeon nasce. E tendo o conhecimento de um mundo em loop, como Enfórios está, porque a imagem de Enfórios que a gente tem é um símbolo de infinito, então a gente pode dizer que ele está em um ciclo infinito de nascimento, desenvolvimento, clímax da situação lá e tudo mais, e aí finalização já reiniciando de novo. A gente pode pensar que esse ciclo, do jeito que está sendo deixado, está sendo estudado, tanto pelo Nons quanto pela recordação, que eu esqueci qual é o nome do Aeon da recordação, para poder chegar a descobrir como o Aeon é criado de fato. Não que os próprios Aeons não saibam, mas eles querem ver como é que talvez o universo tenha começado, como é que o nosso Nanook nasceu, por exemplo. Ou então como que você consegue modificar o mundo para poder gerar Aeons. Ou como foi que... Cara, é muito confuso, Enfórios, por causa de tudo isso que eu falei, da questão da imagem do ciclo do infinito, por conta desses caminhos que tem a ver com conhecimento, que estão interagindo por algum motivo, e a gente vê a Erta no vídeo dela perguntando para o Nons qual é a pergunta que faria ele ter dificuldade de responder. Então, ela perguntando qual é a pergunta que ele tem dificuldade para responder. E aí ela vai atrás, e aí você vê ela como emanadora da erudição, indo, em teoria, para Enfórios, ou iniciando uma história em Enfórios. E aí a gente vê a Black Swan como uma pessoa do Jardim da Recordação, mandando a gente pra lá e prometendo coisas, e a gente já tendo o conhecimento de que a história vai ser dividida em duas partes. A história do protagonista com o Daheng e a história do resto do pessoal.
Então, o que de fato está acontecendo é muito confuso. Então, a minha questão aqui é focar no seguinte. Todos os caminhos que estão relacionados estão em algum momento envolvendo memória e conhecimento. Então, a única coisa que a gente pode pensar é que, na verdade, o Forius está parada num ciclo infinito daquele mundo, e o único motivo pelo qual o mundo estaria naquele ciclo infinito seria ou por punição ou para experimentos. Então, você tem, se não me engano, o jogo Soma, por exemplo, que você tem um personagem que ele vai sendo morto e revivido várias vezes para poder testar conhecimentos diferentes e coisas diferentes naquele personagem, porque ele tem essa capacidade de ficar morrendo e voltando, morrendo e voltando. Considerando que seria impossível no universo de Star Rail, você colocar um mundo inteiro num loop temporal para poder descobrir alguma coisa que para aquele grupo seria importante, é uma coisa muito estranha. Então, para mim, os 3 caminhos que estão rivalizando pelo domínio de Amphorius seria a recordação, que está protegendo ele de ser invadido por outros, a erudição, que provavelmente está atrás do conhecimento que vai ser gerado com o que está acontecendo ali, talvez alguma coisa envolvendo descobertas científicas de fato, sobre meios de tornar humanos maiores, humanos normais e pessoas maiores, ou então como você controlar o negócio de você fazer uma pessoa ser uma representação daquele caminho, que seriam as pessoas que têm poderes nesse mundo. Então você tem pessoas normais sem poder nenhum, e você tem pessoas que adquiriram poderes, por conta disso se tornaram personagens jogáveis, entre aspas. Então você tem isso, talvez, querendo ser testado pela erudição, em como que você vai conseguir criar aquilo, e o que justificaria essas core frames, por exemplo, que eles chamam, que existem nesse mundo, que também pode ser coisas envolvendo toda a lore, envolvendo o Mar Quanta, a árvore do mundo e blá 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 do universo do Honkai, já que... E estão dizendo também que essa história é meio copiada de um dos arcos de Honkai Impact Return, então eu não sei o que pode acontecer. E pra mim, o terceiro caminho seria o caminho de Akivili, porque o caminho do desbravamento, porque o Akivili pode não ter chegado lá, mas se o protagonista, a Stelle, se torna eventualmente representante do caminho do desbravamento, e o caminho do desbravamento é você abrir o leque de opções sobre o que você quer fazer, então não é você seguir, por exemplo, a pessoa que segue o caminho da caça, ela caça, ponto, acabou a história. Enquanto que o caminho do desbravamento ele descobre, só descobre, não, ele descobre alguma coisa, algum momento, alguma pessoa, algum segredo, alguma coisa, alguns caminhos. Talvez o segredo do Akivili ter se tornado um Aeon seja justamente ele ter desbravado o mundo e conseguido vários caminhos diferentes. E ele só conseguiu isso porque o próprio Akivili dentro dele tivesse um Stellaron. Coisa que dificilmente aconteceria num mundo normal, mas que, por coincidência do Hélio que acompanha a Kafka, por exemplo, estaria modificando o mundo justamente para poder reproduzir o que tornou o Akivili um Aeon, ou tentar fazer uma coisa maluca, porque tecnicamente, como um seguidor da finalidade, segundo a lore do que eu estava olhando aqui, ele seria da finalidade, ou seria um representante do Aeon da finalidade, então ele estaria mirando no futuro, onde você precisaria ter um Aeon que está junto com a finalidade por algum motivo, e que para isso você precisaria de uma pessoa com poderes especiais, e esses poderes especiais seriam essa capacidade de ter vários caminhos, e que talvez no tempo de Akivili fosse mais fácil do que hoje em dia, porque os Aeons de antigamente eram mais fracos do que os Aeons de hoje em dia. Tanto que todo o arco de Penacony foi baseado meio que nisso, de Aeons do passado e do presente entrando em disputa para conseguir uma dominância maior sobre o que está acontecendo. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer mesmo. Erudição e lembrança, todos têm o mesmo objetivo neste mundo específico, que para mim seria recriar pessoas com poderes especiais ou sobre-humanos fora da CPI. Então seria um jeito de descobrir essas coisas usando Amphorius que iria não poderia ser manipulado pelo que a CPI faz, já que a CPI tem acordos diretos com a Guilda dos Intelectuais, por exemplo, e a CPI já se mostrou um vilão dessa nova era de Âmbar do jogo. Bem, só isso mesmo que eu tinha pra hoje. É só uma teoria assim, meia boca mesmo, sem pensar muito, só porque quando eu vejo que erudição e lembrança tá em Amphorius e tem outro caminho que a gente não conhece, talvez os 3 caminhos tenham a ver com a mesma coisa. Então, por isso que eu disse que recordação e erudição estão atrás das memórias do conhecimento desse mundo, e que talvez o terceiro caminho seja de fato o resultado que eles querem. Descobrir de fato o terceiro, como fazer isso que eles querem fazer em conjunto, e que os 3 teriam a mesma necessidade, que seria conhecimento e memória. Então, talvez resgatar a memória de Akivili seja a questão desse mundo também. Recuperar o poder do Aeon, do desbravamento, talvez seja isso. E por isso se justificaria deles não precisarem mais se preocupar com combustível. Porque no momento que o Expresso Astral foi feito por Akivili, e talvez, provavelmente, Akivili fosse a fonte de poder do Expresso Astral, e que agora que a Himeko achou o Expresso Astral, que ficou largado, caiu no planeta dela e ficou indescoberto durante anos e anos e anos, talvez até milênios, e aí ela acha e ela adapta o trem pra conseguir de novo poder ir pelo espaço, ela transforma a capacidade de gerar energia pra ele numa capacidade que seja comum pra todos os planetas, que ela possa ser recarregada, mas que originalmente não era assim. Originalmente por isso o próprio poder de Akivili, como Aeon do desbravamento, que conseguisse criar esses caminhos, esses Star Rails de fato, que fazem com que as pessoas possam ir de um caminho para outro de maneira mais rápida, mais fácil e conhecida. Então,
provavelmente pra mim é isso que vai acontecer no final dessa história. É uma história muito grande que vai até a 2.7, então é muito complicado você poder adivinhar tudo, né? Tem alguns spoilers do que pode ser a história toda, coisa envolvendo o Honkai Patch Turd, coisa envolvendo vazamentos, mas que sinceramente não confio muito, nem quero ver muito, e na verdade eu nem vi, eu só vi que vazou-se coisas, mas o que foi vazado eu não vi, e nem planejo ver também, prefiro ficar surpreso. Enfim, espero que vocês estejam gostando dessa história da 3.0. Eu não sei quando eu vou voltar para os vídeos, não sei quando eu vou voltar para o jogo, mas o que eu garanto é que eu vou estar aproveitando junto com todo mundo. Então, valeu, falou e